Obrigado, irmão Neville. O Senhor os abençoe. Entrei numa boa, não entrei? Quero agradecer ao Senhor muito por cuidar do caso do filho do irmão Capps. Acontece que esta é a época em que volto a Indiana. Sei que não estão gravando, creio que não. Então, não vejo ninguém ali. Então, voltei para caçar esquilos, por isso acho que Charlie vai ter de me aturar, ele e Nellie e os outros em Kentucky agora por 1 ou 2 dias para caçar esquilos. Então, prefiro perder qualquer coisa, qualquer outro tipo de recreação e vir para cá por volta do mês de agosto para caçar esquilos com Charlie Banks e todos eles. É uma coisa um tanto tradicional para mim. E levei Joe. Quando estivemos aqui a outra vez, todos ficaram doentes pela mudança de clima do quente para este fresco aqui que vocês têm. Sei que acham que não é fresco, mas venham para Arizona uma vez. Fazia 43 graus à sombra quando saí de lá outro dia de manhã e depois por volta da meia-noite, quando o ar fresco desce, ainda fazia 36 graus. Foi à meia-noite, quando o ar fresco estava descendo das montanhas. É bom no inverno, mas é para escorpiões e lagartos no verão, não para seres humanos. Até os animais vão embora para as montanhas. Não conseguem aguentar. E saí, estava treinando a pontaria com meu rifle. Seja como for, quero falar com você sobre o menino dos Capps. E Joe, vou ter de lhe dar o rifle, porque ele consegue superar-me em pontaria. Tínhamos posto para atirar estava pregando taxas a 45 metros, disse a Joe. O Joe disse, papai, creio que eu consigo fazer isso. O rapazinho estava com dor de cabeça e estava orando por ele, com febre alta. Foi às montanhas comigo. E qualquer cano de 5 milímetros, um cartucho 22, um rifle, atinge seu alvo a 23 metros, novamente a 45, igualmente se tiver 5 milímetros de diâmetro, por isso tínhamos atingido a 23 metros. E assim, tinha mais 2 taxas, peguei e Joe então atingiu as taxas. Eu não tinha mais taxas, coloquei um pedacinho de barro que estilhaçou ali dos atiradores, fazendo disparos, mais ou menos meio centímetro de diâmetro, e acertou e partiu ao meio. E a mira estava ajustada para meus olhos. Sabe que mais? Tem de dizer a Billy para ele não brincar mais comigo, ele falou. Então, disse, bem, vou dizer uma coisa, vamos lá e mostrar ao irmão Norman. Ele disse, Joe, em competições em todo o mundo, não importa quem fosse, agora essas taxas foram atingidas, não foram de lado, foi em cheio. E eu acho meio centímetro de diâmetro, 1 milímetro de espessura, meio, e partiu no meio, 45 metros de distância. Não há ninguém no mundo que pudesse ter feito disparos melhor. Os campeões poderiam feito a mesma coisa, mas uma pessoa não podia ter feito isso com 3 disparos melhores do que aqueles. Ninguém pode ter feito o disparo melhor. Acho que a dor de cabeça dele desapareceu imediatamente. Bem, vamos mostrar isso ao irmão Norman, que trabalha para Field & Stream, que é uma loja de esportes. Vamos primeiro ao Billy. Só quero dizer uma coisa ao Bud. Francamente, o irmão dele nunca se saiu tão bem assim. Vamos passar lá primeiro. E assim que cheguei, Billy estava de pijama, disse, fomos lá cedo porque fica tão quente. O telefone tocou, ele olhou para mim. Eu disse, talvez seja um doente ligando. Eu era irmão Capps, por causa do menino dele. Eu estava, então, na sala de operações, um peritonite, e agora mesmo disse-me que o filho está recuperando muito bem. Vejam como Deus agiu, mesmo com a voz daquele rapazinho, Joe. Em vez de ir ao irmão Norman, não teria estado lá e não teria vindo. O irmão Capps, unindo-nos em oração. Digo que foram nossas orações, mas significou algo para ele, por estarmos em contato. Quando vocês entendem, e você tem de ter fé naquilo que faz. E a fé dele ao telefonar, e Billy estavam pondo dinheiro. Isso deve ficar muito longe, a uma distância, pondo quase $5 para uma ligação de 3 minutos, e procedência de Nova York, ou ilhas ali. Ele ligou para ele,
direto para falar com Billy e Lois, e que lhe custou bastante. Agora, o seu filho está recuperando, o irmão Caps disse ao médico que lhe deu poucas esperanças de resistir à operação, e estamos gratos a Deus esta manhã, por isso, muito contentes. Agora, chegamos quase ao amanhecer esta madrugada, dormi umas 3 horas, estou muito cansado, chega ao ponto de vir à igreja, e eu venho. E se o Senhor quiser, agora tenho de ir a Kentucky, aí foi-me prometido falar um domingo enquanto estiver ali. É melhor falar este próximo domingo, porque no seguinte tenho de voltar, vou para o Canadá. É melhor eu fazer isso no domingo que vem, de manhã. E o irmão Neville disse, por que não vai, cumprimenta as pessoas, fala com elas um pouquinho. Eu disse, irmão Neville, nem abri minha Bíblia. Ele disse, bem, vá, fale alguma coisa. Irmã Neville, não sei como a irmã consegue. Ele é um homem muito persuasivo. Mas não tenho a possibilidade de dizer isso quando está muito lotado, mas estou grato a Deus por um pastor como o irmão Arman Neville, fiel, o mais fiel possível à causa, e nunca o ouço reclamar. E conversei com ele por uma meia hora enquanto estava ali com o irmão Mann, e vou falar mais sobre isso quando chegamos a Colorado. Então, quando estávamos estruturando sua mensagem, conversei com o irmão Neville, ele disse, chego a dizer às pessoas a respeito do nosso bom pastor. As pessoas estão tratando-lhe bem, e se não poderiam estar me tratando melhor. Bom, não é isso o que me agrada ouvir. Quando o pastor está satisfeito e as pessoas estão satisfeitas, isso cria uma igreja muito boa e Deus aí fica satisfeito. E vê-los satisfeitos juntos, principalmente neste dia de mensagem que estamos anunciando, acho que mostra a ligação da mensagem com as pessoas e com Deus, entendem? E estou muito grato pelo irmão Arman Neville e pela sua boa esposa e família. Peço que Deus os mantenha leais a ele e à causa, e se lhe agradar, que possamos estar aqui no tabernáculo quando o Senhor Jesus voltar para nos levar no arrebatamento. Então, talvez idosos, um vai abraçar o outro, chegando com as bengalas, tentando ficar em pé. E aí seremos transformados num abrir e fechar de olhos. Esses velhos mantos de carne vão se soltar, levantem-se e toma o prêmio eterno e clama para o ar, dizendo adeus, hora querida de oração. Tão agradecido por isso. Então, estou muito grato de estar aqui esta manhã. Sempre vim aqui com um tema para falar. E esta manhã eu disse, irmão Neville, vou ficar atento ao relógio. Provavelmente vou deixar as pessoas saírem a tempo, falar sinceramente com elas. E eles não estão gravando nem nada, então vamos ter companheirismo enquanto estamos aqui com as pessoas da igreja, nós juntos. Então vamos orar. Querido Jesus, estamos gratos a Ti pelo privilégio que temos de nos reunir aqui. Enquanto eu olhava para este tabernáculo esta manhã, bem cedo, depois da meia-noite, passava da meia-noite, pensando em como Tu tem estado presente. E penso no laguinho que existia aqui no mato, mais ou menos onde está esse púlpito aqui. E eu, quando vim aqui, quando era menino, o Sr. Ingram disse que poderíamos ficar com o terreno por um pouquinho de dinheiro, sem muito dinheiro, nem nada para oferecer. Mas, nessa época, o preço total era um pouco mais do que $2.000, com 20 anos para pagar. E agora, Senhor, olha para ele. Enquanto estava começando, ainda localizado aqui,
Ainda era um charco e água caía dentro. E como tu nos prometeste pela palavra, eu, o Senhor, plantei-vos, regarei de dia e de noite para que ninguém arranque das minhas mãos. Ao mesmo tempo, as pessoas diziam, dentro de 6 meses vai ser uma garagem. Mas literalmente milhares de almas encontraram Cristo aqui no altar. E o tabernáculo, o batistério, constantemente pessoas foram batizadas em nome do Senhor Jesus, invocando o seu nome, sendo purificadas dos pecados. Centenas de aleijados, aflitos, cegos, coxos, mancos, devastados pelo cancro e entraram a morrer. Homens, mulheres, rapazes e moças saíram com uma nova vida, com uma nova carne em seus corpos, andando novamente, deixaram as cadeiras de rodas, muletas e tal. Ó Deus, estes 30 anos de serventia. Pai, eu me lembro da manhã em que colocamos a pedra fundamental e tu ali me deste a visão que mostrava o local lotado, uma bela esquina. Eu sabia que isso não podia deixar de se cumprir, por isso agradeço-te por estas coisas. Muitos combateram um bom combate, acabaram a carreira, guardaram a fé, então além, à espera, descansando agora dos seus trabalhos, suas obras, à espera do momento em que a trombeta soe, de voltarem com uma nova vida, um novo corpo. Muitos idosos, alguns jovens, outros em meia-idade e assim por diante, mas o teu nome seja louvado por todos. Agora estamos aqui outra vez perante os vivos e os mortos. Peço que unjas as tuas palavras esta manhã, não sei o que dizer, mas peço que provejas coisas que tu sempre fizeste, Senhor. Abençoa o nosso pastor, o irmão Neville, sua esposa, abençoa os administradores, diáconos, todos os membros do corpo, que juntos vivamos esta vida de tal forma que na vida futura tenhamos vida eterna. Ajuda-nos esta manhã a aceitar correção do Espírito e da Palavra, para que possamos nos preparar quando sairmos determinados no coração a viver uma vida melhor do que a do passado. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Agora, abra a Bíblia aqui, abri alguns minutos, estou em Apocalipse 3, então vou ler aqui a mensagem à igreja de Laodiceia. E quero anunciar também que o irmão Neville estava me dizendo, o irmão Parnell, visto que por acaso olhei e o vi, está realizando um reavivamento deste lado de Memphis. Qualquer de vocês sabe onde era o Wimpy, ponto de venda de hambúrgueres. Tem uma tenda ali e está tentando atrair os feixes e ver se há perdidos aquele lado que tenham sido ordenados para a vida, para que os possa ganhar para Cristo através de seu ministério. E fechou no domingo por causa de cultos do tabernáculo. E isso é muito leal da parte do irmão. E queremos que saibam que os cultos se darão na próxima segunda noite, na próxima semana. E sei que vocês estão cordialmente convidados a ouvir o irmão Parnell trazer sua mensagem de amor de Cristo. E agora vamos ler em Apocalipse capítulo 3. Só uma parte para podermos dizer que lemos a Bíblia, porque eu digo, o que eu digo pode não se cumprir, mas o que ele diz não vai deixar de se cumprir. Mas agora só lerei a era da igreja de Laodiceia. Ao anjo da igreja de Laodiceia escreve isto, diz o Amém, a testemunha fiel, verdadeiro princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Oxalá foras frio ou quente. Assim, porque és morno, não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizeis, sou rico, estou enriquecido e de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego, nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, vestes brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez,
e que unjas os teus olhos com um colírio, para que vejas. Repreendo e castigo a todos quantos amo, sê, pois, zeloso e arrepende-te. Sabem, há um lugar ali, enquanto eu estava lendo, se me derem licença, eu vi um lugar que pareceu muito bom para mim, não me lembro onde era. Aqui está. E não sabes, desgraçado, miserável, pobre, cego, nu. Oh! Isso aqui é mais ou menos o retrato da igreja de hoje. Agora, acho que essa era da igreja aqui, de que estamos falando, claro, as eras da igreja vão sair agora em forma de livros, mas sendo que é na era da igreja de Laodiceia em que estamos, vamos ver as condições. Não quero escolher nenhum tema ou nada, porque não estamos, só falamos informalmente, falando sobre isso, aquilo que o Senhor nos levar a falar. Vamos pensar na era da igreja de Laodiceia, na sua condição hoje. Tanto quanto eu saiba, não vejo nada que impeça, neste momento, a vinda do Senhor Jesus fora a sua igreja estar pronta. Acho que uma das profecias, ontem, de carro, dirigimos por 2 dias de Tucson até aqui, precisamente 3.200 quilômetros, Billy e eu. E então, nós... Agora, não foi correndo mais do que a velocidade permitida. Ficamos dentro dos limites. E eu puxei meus braços assim para trás, como se fosse uma espingarda, e assim, e eu vi ultrapassar e disse: espere, rapaz, agora foi dito dar a César o que é de César. Então viemos aqui ontem à noite, uma menina estava caída ao lado da estrada, de 3 anos, a mãe na vala, morta, um rapaz bêbado que é da ROTC, com 18 anos, dirigindo a 190 km por hora do lado esquerdo da estrada e matou. Acho que estava morrendo também, ele. E podem imaginar como é. Dai a César o que é de César. Pessoas inocentes morrendo. Uma menina de 3 anos perdeu a vida por causa de um soldado bêbado dirigindo. Calcula-se que a 190 km por hora do lado errado da estrada. Subindo, pisou no acelerador, matou todos na mesma hora. E estava morrendo também. Aí vocês podem ver que mesmo a parte inocente que estivesse fazendo... Agora, esse rapaz é culpado de homicídio a sangue frio. Acho que se um homem fosse pego na estrada bêbado, deveria cumprir 10 anos preso por homicídio premeditado. Qualquer homem, porque qualquer homem. Nós nunca vamos fazer nada de bom com a política, está podre. A ideia de Deus é ter um rei é boa, mas a política desenrola-se mal, e burlando, mentindo, roubando e tudo mais. Como eu disse, alguns domingos, vejam onde estão. Nada a não ser pessoas desonestas, mas um rei justo pode fazer suas próprias leis. E vocês podem matar um homem, conhecem um bom político, muito bem, passam impunes, entendem? E assim é. A democracia é uma boa ideia, mas não vai conseguir resultado, tal como o comunismo. Tudo em comum, parece bom, mas não dá resultado. A forma de Deus é de ter um rei, como Davi estava certo, e vocês estão com essa parte centrada, como um líder em um grupo de gansos, um bando de gansos. Vocês não podem pegar 2 ou 3, e então confunde-se todos, porque
acabam com outros tipos de ideia. Então vemos condições hoje prontos para a vinda do Senhor, mas enquanto o irmão Neville e estes outros irmãos estão tentando pastorear um rebanho, eu tenho uma coisa em mente agora que vem à mente da qual falar. Recebi uma carta outro dia de uma boa senhora. Chegou-me por intermédio de outra pessoa e ela, sem dúvida, estava falando mal de mim, dizendo: vocês, homens de negócios cristãos, não podem fazer nada para parar o irmão Branham. Disse porque ele lançou este livro agora chamado Era da Igreja de Laodiceia, e para trazer ainda mais, e disse: ele está acabando com a doutrina pentecostal. Disse, agora ele está falando sobre a evidência inicial do Espírito Santo, que não é falar em línguas. Além disso, é contra pregadoras. E esta era uma pregadora, e os rapazes ali são alguns dos melhores amigos do mundo que eu tenho, entre os melhores. E ela disse agora, e esse homem e sua esposa estavam tomando café da manhã com eles e disseram: irmão Branham, veja, imaginou já isto? E mostrou a carta. Eu disse, bem, a irmã não entende. Os rapazes disseram-me que a mãe deles era uma pregadora e que ela não gostava muito da mensagem. E agora ela diz aqui, disse, as mulheres não deviam ter autoridade sobre homens. Disse, e o que me diz de Febe na Bíblia? A ajudante de Paulo. Sem dúvida, ela era uma vendedora de mercadorias e Paulo pediu. As pessoas acham que Paulo diria que as mulheres fiquem caladas nas igrejas e não lhes seja permitido falar. Virasse e dissesse agora: Febe, minha ajudante do evangelho, vai pregar durante a noite, ele contradiria sua própria palavra. Eu disse depois, para completar, creio que foi Esther, mas dos juízes, na Bíblia, disse uma mulher foi juíza na Bíblia, isso não é autoridade sobre os homens. E este homem de negócio que foi curado aqui na igreja há pouco tempo, disse, ora, a esposa dele disse, irmão Branham, isso sempre me deixou confuso. Eu disse, ora, irmã, como que pode deixá-la assim? Bem, aqui está uma juíza. Eu disse, isso é política, não é quanto à igreja, não tem nada a ver com a igreja. Paulo disse que elas fiquem sujeitas e também ordena a lei, e a lei não pode pôr uma mulher como sacerdote, não pode, nunca viram uma mulher como suma sacerdote. Já viram uma mulher como sacerdotisa em algum lugar na Bíblia? Nunca viram uma mulher pregadora na Bíblia, sem dúvida. Algumas eram profetisas e tal, Miriam e outras, e Esther, e uma delas foi juíza em Israel. Às vezes eram rainhas deles e tal, dessa forma, rei e rainha, como a morte do rei, a rainha tinha de substituí-lo até eleger outro rei, e assim por diante. Em Tucson, no Arizona, temos uma juíza ali na cidade, por isso que a cidade está tão corrompida. Uma mulher não tem nada a ver em estar em política, ela não tem direito de ter qualquer autoridade na igreja. O lugar dela é ser a rainha de um homem em casa. Fora disso, ela não tem nada a ver com isso. E sabemos que é verdade. Eu sei que isso parece antiquado, mas eu sou responsável e sei que depois da minha partida desta terra, as fitas e livros vão continuar e muitos de vocês, crianças, vão ver nos dias vindouros que é a pura verdade, porque eu falo em nome do Senhor. Agora, queremos saber como é que a mulher, que é uma boa mulher, gerou do marido leal dela um bom homem. Alguns dos melhores rapazes que já conheci agora são homens. E, rapidamente, logo que ouviram a mensagem, ficaram convencidos. 100%. Agora, isso só pode acontecer por pré-ordenação. A única forma de acontecer. Agora, eis a questão. Eu estava pensando a propósito do porque o Senhor estava me trazendo de volta aqui. Sabes que és nu, miserável, desgraçado, cego e não sabes. Antes de eu chegar a esse ponto, eu posso fazer um resumo do que disse alguns dias aqui numa mensagem sobre, creio que foi o Deus deste mundo, cegou os olhos das pessoas para que adorem
realmente o diabo em cultos religiosos. Entenderam bem isso? Entenderam todos? E aí, na mesma mensagem, apresentei o tema de que uma mulher usando roupa imoral, indecente, ela será considerada no tribunal do juízo como prostituta de rua. Parece muito duro? Deixe-me fazer um pequeno esboço. Agora, aqui está um advogado na cidade, um jovem, e é um bom homem. Quanto politicamente, imagino que ele pode ser decente com qualquer pessoa política dele. E aí, vai com uma moça que é muito popular, apaixonam-se e casam-se. Vão a todas as festas, os grandes eventos e bebem juntos. Finalmente, ele tem uma bela casa, ele vive numa boa comunidade, é bem visto entre as pessoas, ambos bebem. Ela usa shorts, corta o cabelo, usa maquiagem, tudo tão sexy, uma linda mulher exibindo-se, mas ela nunca vai à igreja, nenhum deles. Então, alguém muda-se numa casa ao lado da deles, uma mulher da igreja metodista ou metodista, e ele é o marido, e agora esta mulher, vamos fazer dela metodista, porque a igreja metodista vai um pouco mais à frente no que toca a santidade do que a batista, do que todos, exceto a batista do Novo Testamento, creem em santidade, mas geralmente batistas não gostam muito da santidade, elas não creem nisso. Agora vamos fazer dela metodista porque creem em santidade. E aí uma mulher metodista muda-se ao lado da casa deles, o marido dela digamos que ele é um contador público, ou exerce algum cargo público. Bem, esta mulher metodista olha para outra mulher e quando esse advogado sai da cidade, chamado John, digamos que se chama John, agora não falem mal, só estou falando com nomes fictícios, chama-se John. Ela andava com Ralph, esse é o nome fictício, só para que vocês entendam a história. Bem, antes de que notemos qualquer coisa numa festa com bebedeira, Ralph abraça e ela fica toda animada porque está apaixonada novamente pelo Ralph. Ela acha e pouco tempo depois Ralph começa a encontrar-se com ela e consegue enganar John, atirando-lhe areia nos olhos. Ele acha que é uma pessoa esperta, consegue andar com Ralph, casado com John. Veja, uma mulher sequer tem atitude decente e não dá a menor importância a isso, mas esta mulher metodista surge incluída em outra categoria. Ela vai, pelo menos, vai à igreja e acha que aquela mulher é horrível. Olha, ela diz ao marido dela quando chega, veja aquele homem entrar ali e se encontrar com ela, e quando John está fora por causa de algum trabalho na Filadélfia ou outro lugar, sai com ela no seu carro e vão lá para a praia e vejo-os voltarem para casa, sequer fecha as cortinas, beijando-se ali e amando-se. Ela é pior do que uma prostituta comum, porque é uma mulher casada. Esta mulher metodista acha que é horrível, nunca vai à igreja. Agora, essa mulher metodista não faria uma coisa assim, sem dúvida. Ela é uma mulher decente. E outra coisa, ela não tocaria bebida como whisky. A igreja metodista, 90% do programa deles é proibição contra a bebida, contra o whisky. Por isso, tem um programa que proíbe a bebedeira. A igreja metodista vivem de acordo com aquilo que a igreja ensina, mas essa mesma mulher metodista vai à noite com seu marido, usa shorts nos domingos, depois da escola dominical, corta o cabelo, usa batom, até fuma um pouquinho. Agora, na palavra de Deus, ambas são prostitutas. Mas esta aqui está nua, miserável, desgraçada, cega e não sabe. Uma é tão culpada quanto a outra. Pois um homem que olha para uma mulher ao cobiçá-la já em seu coração cometeu adultério com ela. E se essa mulher agora dissesse,
Calma, Sr. Branham, digo-lhe que não sou prostituta. Minha irmã, talvez você, se fosse colocada perante uma Bíblia e colocasse as suas mãos sobre ela na presença de Deus, fizesse um juramento que foi tão fiel para o seu marido quanto pudesse. O seu corpo pertence ao seu marido, mas a sua alma pertence a Deus. Mas há um espírito que ungiu, se isso. Se não for, então eu posso provar que você está mentalmente doente. O que teria acontecido se sua avó tivesse saído na rua de shorts? A teriam colocado no hospital psiquiátrico sem o vestido. Algo errado com a mente dela. Naquela época, é assim agora. Por isso põe o mundo inteiro, faz com que fique insano. Está tudo. E isso introduziu-se tão aos poucos que as pessoas nem notaram. Agora, ela é prostituta? Não para o marido dela. Prometeu solenemente reservar o corpo dela para ele, mas aos olhos de Deus ela tem um espírito maligno de prostituta dentro dela que faz-se vestir-se assim. Ela está na era da igreja de Laodiceia, não sabe que está fazendo isso. A mulher inocente não sabe que Deus vai considerá-la uma prostituta. Aí está. Agora, faça com que ela entenda. E você não consegue. Não há como fazê-la entender. A Bíblia diz: estão nuas e não sabem. Se você pessoalmente a chamasse de prostituta, ela mandaria prendê-lo, mandaria. Pessoalmente, nunca falo sobre ninguém, falo sobre o pecado. Não digo essa certa igreja, o senhor fulano de tal, o reverendo fulano de tal, ele é... Não. Eu falo da doutrina, vejam, a coisa toda. Eu não menciono indivíduos. É o sistema deles, é o sistema do mundo. O irmão George Wright aqui sentado tem 75 anos ou 78 anos. E o que acha que teria acontecido se tivesse ido visitar a irmã Wright um dia estivesse ela lá de shorts? Você teria mandado prender a mulher. Você nunca teria casado com ela, mas se algum jovem naquela época tivesse ido visitar, teria acontecido a mesma coisa. Se era pecado ou errado naquela época, é a mesma coisa. Mas as pessoas ficaram insanas. Deixem-me profetizar uma coisa antes que aconteça. O mundo todo está se reunindo em termos de doença mental e vai ficar pior cada vez mais, até que será um bando de maníacos. Está quase assim agora. Conseguiria imaginar um homem dirigindo com as luzes desligadas do lado errado da estrada, um jovem moderninho que supostamente acabou de sair da escola secundária matando um monte de gente? Faz com que parem de fazer isso. Aí vem o seguinte, faz a mesma coisa e consegue imaginar um jovem que tem uma boa autoestima indo por aí agindo da forma que eles agem. Consegue imaginar uma jovem na flor da feminilidade, bem formada, de boa aparência, um rosto bonito e por ser bonita. Isso mostra que estamos no tempo do fim. Vejam, ela assumiu totalmente um aspecto mundano, com as coisas mundanas e não a beleza da santidade. A doçura dentro da alma dela. Já vi mulheres em termos de aparência e não havia nada atraente, mas falem com elas uma vez e falem com elas alguns minutos e verão algo genuíno do qual vocês não conseguiriam se afastar. Vejam, a beleza do exterior é do diabo, é do mundo. Vejam as filhas de Caim, como elas entraram nisso. Quando os filhos de Deus viram as filhas dos homens que eram formosas, tomaram para si mulheres e Deus nunca os perdoou. Quando as mulheres israelitas com mãos calejadas e cabelo emaranhado, quando os filhos de Deus vieram pela terra de Moabe e se encontraram com as mulheres elegantes, com o cabelo bem arrumado, e extravagantes, com um monte de pintura no rosto e o que chamam, não sei como, e quando os filhos de Deus viram aquelas mulheres formosas, um falso profeta disse: somos todos iguais, e casaram-se uns com os outros e Deus nunca os perdoou. Pereceram no deserto, cada um deles morreu, sem esperança, sem Deus, e estão eternamente perdidos
perdidos, condenados para sempre, embora tivessem visto a bondade de Deus, embora tivessem bebido da fonte que nunca seca, beberam da rocha ferida, viram a serpente de bronze realizar milagres, passaram pelo mar com o batismo de Moisés, viram a mão de Deus, comeram a comida de anjos e fizeram todas essas coisas, mas casaram-se, deixaram as mulheres servir-lhes refeição e casaram-se uns com os outros. Não cometeram adultério, apenas casaram-se um com o outro. Deus nunca os perdoou. Foi a segunda vez que isso se cumpriu. Agora aqui estamos a terceira. Mais enganador agora do que antes. Eu sei que é desagradável. Perguntei-lhes muitas vezes, de diversas maneiras, como é que isso algum dia vai acontecer, porque é que tenho de falar com as pessoas de forma tão dura. O que causa isso? No entanto, notem que se não fosse Deus não haveria ninguém, nenhuma mulher se sentaria e me ouviria, mas elas voltam. Porque há alguém que tem uma verdade ancorada ali, que sabe que isso está certo. De qualquer forma, elas sabem que é assim mesmo. Agora, vejam o que acontece. Eu sei que é desagradável. É como se um médico desse um medicamento a vocês e recusassem a tomá-lo depois. Não culpem o médico se morrerem. Isso é quanto ao medicamento e quanto a essas pessoas que afirmam que eu odeio as mulheres. Vejam, observem a forma como as mulheres agem e vou mostrar em que situação está a igreja. A moral dessas mulheres está em Laodiceia, no mundo, fisicamente. Nua, miserável, cega e não sabe. As pessoas, as mulheres do mundo, e a igreja está igual. Veja o natural tipificando o espiritual, completamente, todas as vezes. Agora, um dia, no juízo, o tribunal, não sei que não é popular dizer isso, e sei, um homem não recebe a ordem de falar, é melhor não falar, porque estaria imitando, e aí você com certeza vai ter problemas. Agora, notem, na verdade, parece que às vezes abrir a boca de uma mulher e dê medicamento na sua boca e depois eu cobrir a boca dela e ela solta isso para fora. E se um médico fizesse isso com um paciente e o paciente morresse porque você recusou a engolir o medicamento, no juízo, no tribunal do juízo, quando todas essas coisas, como cortar o cabelo e usar shorts só estou formando uma base e chegará um momento quando vocês verão algo acontecer em que vai acontecer e toda essa formação aqui se colocar será um fundamento para a mensagem curta, rápida, que vai abalar todas as nações. Agora, eu tenho repreendido as mulheres apenas por aqui, formando agora uma base para que consiga chegar a acertar em cheio esse ponto, ainda tentando mostrar-lhes o que é certo. E estou formando uma base. E então, quem pode culpar o médico? Como é que vão dizer no dia do juízo quando as próprias vozes clamaram contra isso, foram reproduzidas de novo diante das pessoas? Será reproduzida? Como é que vão escapar dela? Deitam isso, jogam e deixam passar, não dão importância. Finalmente, mexem a cabeça e vão embora. No entanto, vocês voltam e põe isso, você fala novamente. E de quem é a culpa? Não do médico, não do medicamento, mas é a atitude da pessoa. Exatamente. Vai ser um dia horrível, um dia desses, quando essa geração pecadora adúltera estiver perante o Deus Todo-Poderoso. E me vejo ficando cada vez mais velho, meus ombros caindo, e sei que são 30 anos aqui nesta plataforma. Sim, 33 anos aqui no terreno. Essa é uma vida longa, são 33 anos de serventia. Eu só lamento uma coisa, não ter tido 133 anos para fazer isso, porque essa vai ser a última oportunidade que eu terei, enquanto sou mortal, de pregar o Evangelho. Que Deus me ajude a permanecer fiel a essa palavra e dizer apenas o que Ele me diz.
O que fez com que aquela mulher metodista, como é que vocês podiam alguma vez fazer ela entender isso? Aqui está ela nessa era da igreja de Laodiceia. Agora vamos pegar como exemplo a mulher pentecostal, não devia usar shorts, maquiagem, cortar o cabelo, mas ela olha para a metodista e diz, vejam aquela mulher fazendo assim, dizem que a mulher não usa shorts, mas ela própria, ela tem o cabelo cortado, entendem? Quanto mais acima vocês chegam com Deus, mais perversa a coisa parece ficar. E aí, às vezes, em oração, podem imaginar quando o Espírito Santo coloca vocês numa posição, tudo parece um caos. Quando vocês voltam à terra, parece que são para as pessoas as pessoas são tratantes e que não passa de um sarcástico. Que você é um tolo, porque vocês estão ouvindo um velho excêntrico, sempre repreendendo as pessoas. Se algum dia chegarem a esse ponto em que as pessoas, em que uma pessoa pode estar na presença de Deus, não através de emoção, mas o genuíno Espírito Santo está escrito em tudo, Icabode. A glória do Senhor afastou-se das organizações denominacionais, isso mesmo. Não há nenhuma delas que esteja certa. Agora, deixem-me desenhar um pequeno círculo. Se eu tivesse um quadro negro, mas quero que vejam aqui, vou fazer um círculo assim, e vou fazer um outro círculo dentro, são 2. Então, vou fazer um círculo dentro desse círculo, são 3 círculos. 3 círculos. Agora, isso é vocês, isso é Deus. Deus, com 3 elementos, é um, e sem os 3, ele não é Deus. Ele não pode se manifestar. E nem vocês podem se manifestar sem serem a pessoa com 3 elementos que é o corpo, espírito e a alma. Sem qualquer um deles, vocês não existem, entendem? Se não tivesse uma alma, não seriam nada. Se não tivesse espírito, não seriam nada. E se não tivessem um corpo, seriam só um espírito, não um corpo. Portanto, Deus é perfeito na união dos 3 elementos de um ser. Não a união de 3 seres, mas um ser na união de 3 elementos. Pai, Filho e Espírito Santo são um Deus verdadeiro manifestado. Deus, reparem aqui. Esperem, creio que li isso há alguns minutos. Ouçam. Ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeiro, o princípio da criação de Deus. Deus é o Criador, e como é que já foi criado? Mas esse é o princípio da criação de Deus. Quando Deus, o Espírito, foi formado com forma de um homem, isso era Deus sendo criado. Deus, o Criador, Ele próprio tornando-se criação. Deus, que criou a poeira, criou o cálcio, potássio, luz cósmica, petróleos, pegou as coisas umas e outras e se criou no princípio da criação de Deus. O Amém, o decisivo. Amém significa assim seja, o ser decisivo de Deus quando Deus aperfeiçoou sua criação. Agora, como é que isso aconteceu? Ninguém jamais viu a Deus, mas o Filho unigênito do Pai deu a conhecer, entendem? Digamos, só um momento, não tenham pressa. Vamos abrir em Colossenses, um momento. Veio-me uma escritura à mente. Vamos abrir em Colossenses e pegar no Colossenses, creio que é capítulo 1, vou ter que ver, porque isso não foi premeditado. Como era quando jovem, pregador, conseguia lembrar-me dessas coisas. Mas à medida que envelheço, não consigo mais. Vamos começar com o versículo 9, creio. Por esta razão, é Paulo falando aos Colossenses de Cristo, de quem ele era. Por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios de todo o conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar
dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborados em toda, segundo a força da sua glória e toda paciência e longanimidade com gozo, dando graças ao Pai, que nos achou, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do seu querido Filho. Estamos chegando aí agora. Vejam, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, o perdão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível. Entenderam? Versículo 15, Colossenses 1,15. O primogênito de toda a criação. Amém. O quê? O primogênito de toda a criação. Que seja anjo, qualquer coisa que seja, é o primogênito de toda a criação. Porque por ele foram criadas todas as coisas. Criadas todas as coisas que há no céu ou na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, principados, potestades, tudo que foi criado por ele e para ele. Qualquer coisa que seja, nenhum outro ser. Notem. E ele é antes. Ele é antes de todas as coisas. E todas as coisas subsistem por ele. Quer seja Pai, Filho e Espírito Santo, o que quer que seja, ele é antes de todas as coisas. Antes de todas as coisas que há no céu e na terra, invisíveis, visíveis, ou qualquer coisa, este Filho de Deus existia antes de todas as coisas. Isso mesmo? Não importa, sejam tronos, dominações, o que for, tronos celestiais, reinos, o que quer, nas grandes regiões sobrenaturais, na eternidade onde estava, o que quer que fosse, anjos, deuses, o que quer que fosse, ele é antes de tudo, amém? Não consegue enxergar, ele era antes de todas as coisas e foram criadas por ele. Ele, versículo 17, e ele é antes de todas as coisas e todas as coisas subsistem por ele. Não há nada que o possa fazer funcionar a não ser ele, quer seja Deus Pai, Espírito Santo, anjos, principados, potestades, dominações, todas as coisas são geridas por ele, todas as coisas subsistem por ele. Ele é a cabeça do corpo, a igreja, o qual é o princípio, o primogênito dentre os mortos, ressuscitar o que ele veio redimir, para que em tudo tenha a preeminência. Tenha a preeminência, sabe o que significa? Acima de tudo, ele está acima de tudo que já foi criado, cada anjo, ser, cada coisa que existe, acima de todas as coisas. Que criatura é esta? Quem pode ser? Acima de todas as coisas. E havendo feito a paz, vamos ver um momento, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, toda a plenitude de todas as coisas, toda a plenitude de Deus, dos anjos, do tempo, da eternidade, tudo habitava nele, é este ser. E que, havendo por ele feito paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Aí está esse grande ser de que estamos falando, o princípio da criação de Deus. Agora isso, a igreja, todo o propósito dele era a igreja. Agora, como se entra nessa igreja? Por um Espírito somos todos batizados em um corpo. A igreja é o corpo de Cristo. Não pode falhar. Agora aqui está o que acontece. Agora vejam uma pequena imagem figurativa.
Agora, este homem exterior é de carne, para isso que olhamos e o que vemos. E esse corpo tem 5 meios de comunicação. E qualquer criança de escola primária sabe que há 5 sentidos que controlam o corpo: visão, paladar, tato, olfato e audição. Sem isso, não conseguem fazer contato através do corpo. É a única forma que vocês têm de se comunicar: visão, paladar, tato, olfato, audição. Vejam, provam isso, é o maligno no exterior. Agora, dentro, existe um espírito, uma coisa que vocês se tornam quando nascem na terra e o fôlego da vida entra em vocês. Esse espírito é de natureza mundana porque não foi dado por Deus, mas foi concedido, permitido por Deus. Agora entenderam? Pois toda criança que nasce no mundo nasce em pecado, formada em iniquidade e vem ao mundo falando mentiras. Isso mesmo? Por isso, essa pessoa aí é uma pecadora para começar. Agora tem 5 meios de comunicação. E os 5 meios de comunicação, não sei se consigo citar de imediato. O primeiro, é o raciocínio, consciência, afeto, arbítrio. Consciência, afeto, raciocínio. Existem 5 meios de comunicação do espírito. Vocês não conseguem pensar com o corpo, têm de pensar com o espírito. Vocês não conseguem ter consciência com o corpo, em absoluto. Faculdades mentais, o seu corpo não tem, então vocês têm de pensar com o espírito dele, raciocinar. Não consegue raciocinar com o ser físico, porque o raciocínio não vê, não prova, não sente, não cheira, não ouve. O raciocínio é o que consegue fazer com a mente. Se estiver dormindo ou estiverem mortos, o seu corpo está ali, morto, deitado, mas o seu espírito consegue raciocinar. Há 5 sentidos que orientam esse homem interno. Isso, agora, para o último homem, que é a alma, há apenas um sentido que orienta, que é o livre-arbítrio de escolher ou de rejeitar. E agora, o motivo das pessoas hoje, agora não se esqueçam disto, ver qual é o santo com a evidência inicial do Espírito Santo. Vejam, agora as pessoas podem viver com esse Espírito e dançar no Espírito, clamar no Espírito, ir à igreja no Espírito e podem absolutamente ter o verdadeiro Espírito de Deus ungindo esse Espírito, mas ainda assim estarem perdidas e tão possuídas por demônios quanto possível com esse Espírito. Porque, vejam, é por isso que vocês não podiam dizer para aquela mulher que estava usando shorts, é incorreto, não conseguem cortar o cabelo, é incorreto. E o que o cabelo tem a ver com isso? Teve a ver com Sansão, entendem? Tudo o que acrescentar uma palavra ou tirar uma palavra, vocês têm que ter algo irrevogável em algum lugar. Agora, por exemplo, se fosse um homem batista e vocês viessem e me dissessem que eu devo ser batizado em nome de Jesus Cristo, que está na Bíblia, bem, antes de mais nada, eu diria, vou perguntar ao meu pastor. O pastor, ele diz, isso é algo lá do passado, sim. Nós batistas, aqui está, em que cremos que devemos ser imersos em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Desde que John Smith fundou, é assim que se faz. Bem, essa é a decisão definitiva, que aquele sujeito lá, que ele diz, vá para o inferno. E se vocês forem metodistas, aspergir, for o seu sistema, e entendem o que quero dizer? Vocês vão ao pastor metodista, ele vai escrever e perguntar ao bispo fulano de tal, mas nós, a igreja metodista, fundados 300, 400 anos na Inglaterra por John Wesley, Whitefield e Asbury, instituímos este documento a seguir de John Wesley, segundo o qual temos de ser aspergidos, porque é apenas uma emoção, uma maneira, e achamos que aspergir é tão certo quanto qualquer outra. Esse é verdadeiro. Se a igreja metodista é o seu ultimato, então siga. E se vocês são católicos, digo, não está na Bíblia, não comer carne às sextas-feiras santas,
e todas essas coisas, esses gêneros, e a Santa Eucaristia não é hóstia, porque é um espírito e tal, e vocês vão, o seu padre diz, aqui está escrito no nosso documento, essa igreja é o ultimato, então vocês... então é o ultimato de vocês. Oh, Deus, ajuda isso a penetrar. Para mim, está tudo errado. A palavra de Deus é a decisão definitiva. O que quer que a palavra diga, é isso que está certo. Agora, é a única maneira aqui, nesse ambiente, de que vocês jamais poderem estar na condição do homem interno, e vocês têm de ser predestinados, porque estavam em Deus, são parte de Deus. Eu estava em meu pai também dentro, e estava em meu avô, meu bisavô, através da semente eu estava dentro deles, e eu estava em Cristo. Vocês estavam em Cristo antes da fundação do mundo. Ele veio para redimir os seus, e os seus estavam nele. Aleluia! Os seus filhos que estavam nele. Ele nunca veio para salvar os filhos do diabo. Não saberão disso. Eles são tão astutos em termos da parte intelectual que não se consegue comparar com eles. Não se consegue vencê-los em debate, mas pela fé conseguem enxergar. Agora, a ciência não precisa de fé, a ciência prova aquilo de que estão falando, não precisa de fé. O padre católico diz, vejam, há quanto tempo a Igreja Católica desdenhou disso, vejam, há quanto tempo estava sob perseguições do paganismo. A Igreja Metodista diz, vejam aqui há quanto tempo viu uma igreja, por falar de sinal hipócrita, eu estava vindo ontem e dizia a Igreja de Cristo, fundada em 33 DC. Ainda não tem 100 anos, vejam, a denominação. Oh, que coisa, doutrina dos apóstolos. Quase não tem nada, são saduceus da época. Sem espírito, não lhes podem dizer nada. Não conseguem falar com eles, não conseguem se debater com eles, porque vamos para lá do raciocínio. Não estribais vosso entendimento, a fé não raciocina, a fé crê. Dizem, olha aqui, crê que temos de fazer essas coisas lá do passado. Mas a Bíblia disse isso, não posso explicar como acontece, mas acontece. Deus disse, e não posso dizer nada a respeito. A fé não explica, sabiam disso? A fé apenas crê nisso. Jesus disse a Nicodemos, do concílio ecumênico da sua época, veio a ter com ele de noite e disse, Rabi, sabemos que és mestre que vem de Deus, porque nenhum homem pode fazer as coisas que faz, a não ser que Deus esteja com ele. Ele disse, na verdade, te digo, a não ser que alguém nasça de novo, sequer pode ver o reino de Deus. E se eu, o homem, entrar no ventre de minha mãe, nascer, ele disse, como eu vou falar de coisas celestiais quando nem crês nas terrestres? Entendem? Ele disse um dia, a não ser que coma a carne do filho e beba o sangue, não tendes vida. Não explicou. Aqueles apóstolos e os outros daquela época, destinados à vida. Ele sabia disso. Disse, tudo que o Pai me deu virá. A única coisa que vocês têm de fazer é dar a conhecer a minha voz. Eles conhecem, as minhas ovelhas conhecem minha voz. E uma voz é a palavra expressa. Creem de qualquer forma. Não tem de provar cientificamente, perguntar ao saduceu, fariseu. Eles creem, porque as minhas ovelhas ouvem a minha voz. E esta é a voz de Deus em forma de letras, porque esta é a revelação completa de Jesus Cristo, o Velho e o Novo Testamento juntos. Amém. Aí está. Porque dizem, essas são boas pessoas, o que faz? Porque a única questão é que a coluna a que se agarram é uma igreja. E aqui, lembram-se no domingo passado, há uma semana, quantos estavam aqui, viram um sermão sobre os ungidos dos últimos dias? Acho que todos.
estão ungidos, os espíritos estão ungidos nesta segunda região. Agora, aquela primeira mulher disse, ela não liga para a igreja, diz, qualquer outra pessoa disse, ela é uma fulana, ela é esperta, tem formação universitária, consegue enganar o marido e acha que é esperta. Essa outra é nua, cega e não sabe. É terrível, mas essa é a imagem que a Bíblia nos escreve. Ela vai à igreja, essa mulher provavelmente seria melhor que a outra mulher fosse, vive uma vida boa, limpa, não há nada contra isso. Deus vai julgar isso? Não sei, não sou juiz. Sou só responsável pelo que ele me mostra. Foi o que os apóstolos disseram, falamos o que sabemos, ouvimos, vimos. Só sou responsável por isso, só por isso. Mas agora vejam, se pegassem essa mesma mulher, onde ela acabou, continuou a agir, ouviu, sem dúvida, ligou o rádio muitas vezes, voz de Deus tem falado muitas vezes. Agora vejam, ela chega a este culto aqui, um grupo, todas as igrejas são grupos, todas, exatamente. Associações onde as pessoas se reúnem como membros e ela vai, isso encaixa-se a ela. Agora, se vocês disserem que ela tem de fazer, ela não vai dar ouvidos. Mostre isso na Bíblia, não vai dar ouvidos. Agora, meu caro irmão, irmã, só mais um ou dois comentários antes de encerrar. Faltam 15 minutos para o horário de sair. 15 minutos. Agora vejam, quero perguntar-lhes. Por que essa mulher não consegue ver isso? Por que ela não consegue? Quanto a estar em adultério, fisicamente, em relação ao marido dela, não é culpada, não tem nada a confessar, é inocente. Como nasceu, nenhum homem tocou nela. Estou falando paralelo agora para a mulher, para a igreja. Ela está tão inocente como o dia em que nasceu. É exatamente o que a igreja é. Como quando ela nasceu, mas ela nasceu em pecado, foi formada em iniquidade, veio, entende o que quero dizer? Digam-lhe que é errado ela cortar o cabelo. A Bíblia diz isso. É errado usar shorts. A Bíblia diz isso. Ela diria, que bobagem. Por quê? Decisão definitiva dela não é feita aqui por esse terceiro homem, alma predestinada, enviada por Deus, mas é feita baseada numa organização que um homem organizou. Fora disso, entendem? Mas se a palavra de Deus está dentro dessa alma, ela diz amém. Entendo. Alinha-se com ela. Agora vejam. Portanto, o homem que nasce do Espírito de Deus, vejam, aqui está a carne exterior. Falo no meio de uma plateia mista, como o pastor de vocês, como o seu irmão. Aqui está a carne, é fraca. Está a tendência. Uma senhora caminha a rua abaixo, na juventude, 17, 18 anos, 20, 25, 30, passa por aí, essa jovem veio, cheia de curvas, o corpo dela andando com sapatos altos, ela própria toda mostrando-se, à frente e atrás, vestido acima dos joelhos, ou de shorts. Sabe que a Bíblia disse que ela agiria assim? Sabe que a Bíblia disse que assim ela agiria? Como seria imunda? Leram aqui no Reader's Digest esse mês que os homens e mulheres dessa época, moças de 20, 25 anos estão na menopausa, que passam pela transformação do ciclo da vida, de acordo com a ciência, entre os 20 e 25 anos. Antes era 35, na minha época, na época da minha mãe, a mulher nunca atingia a menopausa, até ter 40, 45 anos. Que foi isso? Por causa da ciência da comida. Dos híbridos que perverteram o corpo humano inteiro até que nos tornamos na maioria, corrompidos, alterados. Se o físico está alterado, as células do cérebro desse ser físico não estão também. Agora notem o espírito depois disso. Virá o tempo em que, em nome do Senhor, que as pessoas ficarão totalmente loucas. A Bíblia diz isso. Vão gritar grandes coisas horríveis da mente deles, os rádios por aí,
nossos programas de televisão transmitindo isso. Haverá coisas como formigas surgindo na terra que vão ser da altura de 14 árvores. Haverá um pássaro que voará de lado a outro da terra com asas de 6 ou 8 quilômetros de comprimento. E pessoas vão vê-los, vão gritar, clamar por misericórdia, mas serão pragas. Esperem até eu pregar sobre pragas. Abri-las. Veja o que Moisés fez com o ser físico, não o espírito, quando ele disse a Moisés, Deus disse a Moisés, vai lá, seu profeta, pega um punhado de pó, joga no ar, assim diz o Senhor, as pulgas surgirão na terra. Não havia pulga. Antes de qualquer coisa, começam a ver algo arrastando-se, um arbusto, olharam para lá, outra coisa e pouco depois, então, eram demais. Não conseguiam passar pelo meio delas, e de onde vieram. Deus é criador, Ele pode fazer o que quiser, é soberano. Pode criar um pássaro com asas que abrangem a terra de lado a lado. Disse que existam moscas, cubram a terra. Não havia uma mosca na terra. Antes de mais nada, sabem? Era uma mosca varejeira, começou a voar, e antes de mais nada, 8, 10, 12, e de repente não conseguiu mais passar pelo meio delas. Deus, o Criador, cumpre sua palavra. Ele estendeu sua vara, segundo a ordem de Deus, e disse que venham rãs, cubram a terra. Os rãs vieram, se amontoaram, pilhas, maus cheiros sentidos por toda parte, talvez 12 ou 15 metros de altura de rãs. Estavam dentro de armários do faraó, dentro do lençol, e 500 dentro daí, debaixo da cama, na comida, onde você fosse havia rãs, de onde vieram? Deus, o Criador, é soberano. O que Ele diz, Ele faz. Ele disse que haveriam coisas medonhas, horríveis na terra, gafanhotos com cabelo como de mulheres, cabelo longo, para assombrar mulheres que cortam o cabelo, dentes de leão, aguilhões as caudas, como de escorpiões, atormentariam homens durante meses. Esperem até que cheguemos a abrir as pragas e o selo e os 7 trovões para ver o que acontece. Oh, meu irmão, é melhor você chegar a Gósen enquanto há tempo de chegar a Gósen. Não dê atenção à parte exterior. Veja aqui está uma senhora andando, ela própria, rua abaixo, jovem. Os olhos pegaram isso. Ele é membro de igreja, de um homem, ele é um pentecostal, mas antes de qualquer coisa, ele não tem onde se firmar. Ele disse, ele tem cabelo encaracolado, é jovem, é bonito, de costas retas, em pé. Ele começa a se aproximar dele, mesmo sendo um pregador. Antes de mais nada, o que é isso? Isso aqui, o desejo da carne, o espírito aqui anda ungindo, dizendo, não faças isso, não faças, mas o que é que isso vai causar? Vai influenciar, dominar ele. Antes de mais nada, sabem? Ele está tentando marcar um encontro com ela, culpado de cometer adultério, quer toque nela, quer não, mas um filho de Deus genuíno, nascido de novo, amém, não consegue fazer isso. É completamente impossível um homem são agir assim perante a mulher, sem que algo aconteça, mas quando há algo no interior, esse algo nascido de novo aqui, embora aquele homem possa ter gritado, falado em língua, saltado, dançado, todo ungido com o Espírito, ter feito todos os sinais e maravilhas que Deus disse ali, pelo seu Espírito, Jesus disse, muitos verão a mim naquele dia e dirão, Senhor, não profetizei em teu nome, expulsei demônios, teu nome não, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. O que é iniquidade? É alguma coisa que você sabe fazer e não faz. Apartai-vos de mim, que praticais a iniquidade. Nem os conheço, mas no fundo, no interior daquele homem, se houver algo aqui a se agarrar, aquela semente de Deus que foi predestinada antes da fundação do mundo, não importa o que acontece, mantém-se seguro ali. Está ali para amparar. É por isso que aquela mulher que usa shorts, ela é considerada uma prostituta, tal como a mulher que comete o ato, entendem? Ela não sabe que aquele espírito, como é que ela sabe? Através de algo irrevogável dentro dela. O que é irrevogável é a última palavra. Irrevogável é o amém. É o fim de toda discussão.
É o final. Essa é a sua igreja, uma igreja pentecostal. Diz que cabelo longo é fanatismo. Faz um bolinho em cima do cabelo, em cima da cabeça, assim, com aquele cabelo, esse tipo de coisa. Então, se falam assim, está possuída pelo diabo, porque a palavra de Deus diz que é uma vergonha para uma mulher cortar o cabelo, ela desonra a cabeça. Se ela desonra o marido dela, e o marido dela é a igreja é Cristo, ela é uma prostituta desonrosa, religiosa, nua e não sabe. Nua? A Bíblia não disse a cobertura da mulher, o cabelo? O cabelo não lhe é dado como cobertura? Um dia, no tribunal do juízo, tentei colocar medicamento dentro da boca dela e mantê-la ali com minhas mãos e jogaram fora. Deus vai julgar eles um dia. Isso é sim, diz o Senhor. Não foi um monte de bobagem, um velho maluco lá, agitado, falando. Não é, porque é a palavra do Senhor. E um cristão verdadeiro, genuíno, vai lidar com aquele homem por dentro, aquele espírito que estava lá no passado, no princípio, que é a palavra, como ele era a plenitude de todos vocês. Vocês estavam nele lá no passado, no Calvário. Ele sabia de antemão que vocês estariam aqui. Ele só anunciou o que aconteceria. E vocês estavam nele, morreram com ele, morreram para o orgulho de vocês, morreram para as suas modas, para o mundo. Vocês morreram com ele no Calvário, ressuscitaram com ele quando ele ressuscitou ao terceiro dia. Porque vocês aceitaram isso, agora estão assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Aleluia. Aí está. É aquele homem por dentro. Aquele homem por dentro que vai enfatizar a palavra, permanecer com a palavra, mesmo assim. Uma pessoa não consegue evitar. Aprendi isso há muitos anos. A minha bebê, quando estava morrendo, a minha esposa no necrotério, jazendo ali, chamaram-me lá e Sharon estava morrendo. Aquela foi a tentação mais difícil que já enfrentei na vida. Eu tinha uns 25 anos, fui lá e Billy Paul, quase ao ponto da morte. Dr. Sam veio e disse: Bill, acho que não vamos salvar Billy. Ele disse: ele está tão mal. Bill, sinto muito, e me abraçou. Eu disse: doutor, não tenho mais forças. Algumas horas depois liguei minha bebê Sharon. Corri e estava ali para vê-la em espasmos. Não parava. Inseriram uma agulha na coluna. Perfuraram. Trouxeram o resultado: meningite tuberculosa. E corri até o hospital, estacionei a caminhoneta lá, comecei a ir até o quarto e Sam veio pelo corredor com o seu chapéu na mão, chorando, abraçou-me. Anda, vai pelo fundo, Bill. Eu disse: o que houve? Você não pode visitar? Ela está morrendo, Bill? Não, Sam, a minha bebê? Sim. Não pergunte sobre ela, Bill. Se sobrevivesse, ela sofreria, ficaria paraplégica. Sofreria a vida toda. Ela tem meningite. Não se aproxime dela. Vai levar para o Billy e ele morrerá. Sam, tenho de vê-la. Não podes vê-la, Bill. Eu proíbo. Você sabe que eu estimo, você é meu amigo. Sabe o quanto eu estimo você e o quanto creio em você, Bill. Mas não pode ver a sua bebê. Se fizer isso, ela tem meningite, entende? Ela vai estar morta dentro de alguns minutos e vamos enterrá-la. Bill, sinto muito. E ele falou a enfermeira para me mandar tomar um medicamento e não sei como que o homem ainda está de pé. E fiquei ali um bocado, eu trouxe medicamento, sentei no corredor, disse: senta. A enfermeira trouxe: beba isso, irmão Branham. Eu disse: obrigado, sente-se ali um minuto. Quando ela saiu, despejei assim, pus o copo de volta e sentei-me ali. Pensei: oh Deus, que eu fiz? Tu és um bom Deus. Por que a deixaste morrer outro dia? Segurar os bracinhos dela assim, implorar-lhe por causa dela. Por que que deixaste morrer? Ali está Billy morrendo e aqui está ela morrendo. O que fiz? Diz-me. Bem, eu posso muito bem morrer com eles. Abri a porta e não havia nenhuma enfermeira. Entrei de mansinho ali.
Fui antes de reformar o hospital, sem telas de janelas, moscas em cima dos olhinhos dela, tinha um bocado de tela ali, como chamamos, rede para pôr no rostinho dela, e enxotei as moscas, fiquei ali, os olhinhos dela sofreram tanto que estava até ficando estrábicos. Aí Satanás pôs-se ao meu lado e disseste que ele era um bom Deus. Eu disse sim, disseste que era o curador, bem porque que teu pai morreu ali nos teus braços, rogando por ele, um pecador rogando pela vida dele, por que que o seu irmão morreu nos braços do seu outro irmão ali de pé, você no púlpito pregando há semanas, aí por que aquele não atendeu o seu pedido, disseste que ele o amava e o salvou? Ele não podia dizer que Deus não existia, porque eu já ouvira, mas estava me dizendo que não se importava comigo. Ali estava a sua esposa, as crianças vão morrer muito em breve, e seu pai está sepultado, o seu irmão, sua esposa vai ser sepultada, e aqui está outra criança morrendo, e diz que é um bom Deus, ele é curador, fizeste você de um bobo, ele fez, e o que causou isso? Ele estava agindo no exterior, no homem, do lado de fora. Disse, ora, sabes que quando você estava lá alguns anos, 2 ou 3 anos, antes de aceitar isso, você era bem visto pelas pessoas, você vivia uma boa vida, qualquer moça na cidade queria sair com você, porque consideravam íntegro e decente, e você poderia ficar diante de qualquer uma delas, e nunca insultei nenhuma, nunca disse nada mais. Se ela agisse como espertinho, eu levava para casa, e você era querido pelas pessoas. E agora, o que é um fanático religioso? Sim, fui. Então, estão vendo essas coisas começando a influenciar o exterior, arrazoando no espírito, ligando para essas coisas. E você disse que ele era o curador? Sim. E você implorando e clamando às pessoas, dizendo que não é assim, que você estava completamente equivocado. A tua própria igreja te expulsou por causa disso, a tua própria igreja batista expulsou pela mesma razão. Sim. O teu pai sepultado, o teu irmão sepultado, a sua esposa aí para ser enterrada, e aqui está sua bebê, uns 15 minutos mais e ela morrerá, e ele é curador, a sua própria carne e sangue, uma palavra dele salvaria o seu bebê. Ele é curador, você disse, as pessoas tentaram avisar você, o pregador disse que você estava totalmente confuso, que estava maluco, que você se tornou um religioso fanático, e você disse que ele amava você. Será que ele te ama? E como você implorando pelo teu pai, noite após noite, jejuando, quando você tinha de orar, e você, quando subir num poste para trabalhar, então ele deixou morrer nos seus braços um pecador, como a sua esposa, a boa mulher que ela era, como amava a mãe de Billy. Muitos de vocês se lembram da Rompe, que moça, quão feliz era o seu lar ali, com móveis no valor de uns 7 ou 8 dólares. Só isso que tinha. Amava ela e você se amavam, e você orou pelos outros, emoção mental, e levantaram-se e foram embora, disseram que estava bem, mas agora sua própria esposa lá está morta, segundo dia agora deitada lá nas instalações da funerária Scott Combs. Ele é curador? E o seu filhinho à porta da morte, Billy Paul, de 18 meses, e a tua filha de 8 meses, está aqui jazendo com meningite, e você orou, e Deus virou o rosto. Cala-te, não te ouço, não te ouvirei, virou as costas. Ele é um bom Deus, Ele te ama, e cada moça que você saiu já com ela, cada rapaz com que alguma vez você já conversou, e os seus melhores amigos se afastaram de você por ser um fanático religioso. Tudo o que ele estava dizendo era verdade, tudo o que ele dizia fazia sentido. Ele estava nesse ponto, prestes a dizer, então, se é assim que ele age, então não vou servi-lo. É assim que disse isso, houve algo que veio de outro lugar, bem por dentro, e disse, quem é você para começar? O Senhor deu e o Senhor tirou. Vejam, esse homem é o interno, ele jamais arrasou. Eu olhei para trás, pensei, como é que vim parar a terra? Sou descendente de bêbados. Como é que cheguei aqui? Quem me deu vida? Quem me deu essa esposa? Quem me deu esse bebê? De onde é que minha esposa veio? De onde que a minha vida veio?
Ainda que ele me mate, todavia eu ainda confio nele. Eu disse, afasta de mim, Satanás. Impus a mão sobre meu bebê. Disse, Sharon, querida, vou pôr-te nos braços da tua mãe dentro de alguns minutos, quando os anjos de Deus vierem para levar embora. Mas um dia o papai vai ver-te novamente e não sei o que vai acontecer, querida. Não posso dizer como vai ser, mas quando ele vira as costas, ele nem me ouve. Ele deixou minha esposa morrer e eu segurando-as, chorando por elas, e meu pai nos meus braços, morreu nesses braços, olhando para mim, tentando recuperar o fôlego, e eu orei o quanto pude, e como vou encarar o público novamente e pregar cura divina? Como é que eu podia pregar que ele é um bom Deus e deixar meu próprio pai morrer pecador? Como poderia pregar isso? Eu não sei, mas ele é certo. A palavra de Deus nunca falha, vai triunfar, não importa o que seja. Eu soube que havia algo dentro, além dos arrazoamentos, dentro de todas aquelas emoções, o resto. Houve um homem interno que se manteve firme naquele momento, mas nada podia ter feito isso. Todos os arrazoamentos, tudo pode ser surgir, podia provar que isso estava errado, mas a palavra de Deus que foi predestinada antes da fundação do mundo manteve-se firme no interior. Eu senti um ventinho passar pelo edifício, o espírito dela foi a presença de Deus. Irmão, irmã, deixe-me dizer-lhe, essa é a única coisa, não tente deduzir. Ter cabelo, tente ter o cabelo comprido, porque não faça isso porque eu disse, tente fazer essas coisas porque na sua carne, não tente fazer isso como que para suportar, mas espere diante do Senhor que é algo por dentro. Muitas vezes vocês pensam que porque tem o cabelo longo significa que vão para o céu, não significa que vão. Muitas pensam porque são uma boa mulher com moral, não significa que vão. Muitos pensam porque são de igrejas e pertencem a tal, e grupos, doutores em teologia, não significa que vão, mas pensam que porque falam línguas tem Espírito Santo, não significa que tem, embora o Espírito Santo fale em línguas, mas até que esse Espírito Santo verdadeiro, genuíno, aí dentro, concorde com toda a palavra. Se esse Espírito Santo dentro de você, que fala em línguas, olham ali e concordam com o resto da palavra, então é o Espírito. Se não concordar, é o Espírito errado, entendem? Tem de vir de dentro, coisa que é a palavra desde o princípio da criação de Deus. Quando Deus começou a criar, trouxe existência. Vocês começaram lá no passado como uma semente, chegou onde estão agora, e aí vocês estão todos em Cristo. Então quando Cristo morreu para redimir todos, vocês fazem parte dessa palavra. A Bíblia dela toda, mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali, nenhum jota ou tio deixará de se cumprir. Como é que conseguem fazer parte dessa palavra, discordar do restante dela ou de qualquer parte dela? Oh, Deus abençoe, passei da hora, não queria fazer isso, segurá-los tanto. Desculpe por segurá-los, não peço desculpa pelo que eu disse. Estamos bem no fim de algo, amigos. Todos vocês aqui, acho, são membros aqui da igreja. Não chego a tempo de ver os membros aqui. Eu suponho que todos que vêm aqui constantemente. Deixem-me contar uma coisa que aconteceu. Podem, digamos, mais uns 6 minutos. O reverendo Sr. Walker aqui de Oregon, que esteve aqui naquele domingo em que esteve aqui, alguém sabe? Foi notável, uma coisa estranha. Vim aqui, havia tantas pessoas aqui, eu tinha um monte de entrevistas, todos casos válidos. O filho deles, casados, bêbados e diversas coisas válidas. Cada um devia ter feito a entrevista e não posso fazer isso tudo. Eu os entrego a Deus e imponho as mãos sobre eles em oração. Eu disse, ó Deus, não consigo fazer isso, vai ter com eles, Senhor, tu sabes como fazer isso, eu oro por todos. Billy ligou, eu vim cá com o irmão Banks, ele disse, pai, e olha, eu vejo pessoas indo de carro por aí, às vezes pela rua, olharem, e eu olho para elas, depois aceno assim,
e quase me viram a casa. Não quero que façam isso. Outro dia, quando estavam comprando aquela casa lá em Tucson para eu morar, o irmão Tony tinha uma casa lá que queria comprar umas 3 ou 4 vezes mais o custo dessa casa. Ele até queria dar tantos milhares de dólares por ela, ele próprio. Mas a única forma de vocês entrarem era graças ao porteiro que estava ali, bem ao anexo. Mas qualquer coisa, essas pessoas que moram lá, vocês têm que ter autorização por escrito para o porteiro permiti-los entrar. Eu disse, consegue imaginar os meus irmãos e irmãs que vêm me visitar, que me querem cumprimentar e pedir as bênçãos de Deus por meio de mim. Consegue imaginar que eu fique ali? Tony disse, bem, você tem... Eu disse, Tony, a forma como a igreja e todos eles fazem com as pessoas para que se aproximem disso, isso é para as pessoas que têm tudo. Eles querem que eu faça isso. Dizem, bem, o Senhor disse-me, aleluia, vou ficar aqui, glória a Deus, o Senhor disse-me que você tem de realizar a reunião aqui no meio do nosso grupo. Sim, Senhor, glória a Deus, disse-me isso. Se não fizer isso, irmão Branham, você se apostatou, sem dúvida, ali tentando estudar, é isso, entendem? E muitas pessoas são boas que são derrotadas ao entrarem nisso. É como um homem que vai caçar aqui numa propriedade, o proprietário diz, você pode caçar, e ele vai lá e mata umas vacas dele, coelho, tudo, e você passa por cima da cerca, em vez de ir até lá no sítio e passar por ele como um homem decente, que deveria fazer, passa por cima da cerca lá e entendem, eu vou proibir a entrada nesse lugar. Ele diz, não culpo nem um pouco. Bem, é o que ele faz, ele impede que o caçador decente entre. E sempre é assim. O mal impede o bom das ter os privilégios. Agora, mas as pessoas são milhares, elas são realmente boas, carentes e boas, pessoas amorosas, seja a graça de Deus. Nós temos isso. Agora, como as pessoas vêm aqui, nós não queremos isso, não. Mas esse homem veio, o Willie veio, disse, vai lá agora rapidamente, pai. Disse, a senhora Waldrop, algumas pessoas estão morrendo, tem de vê-las imediatamente. Fui lá, vim cá. E ao vir embora, disseram, não há ninguém, só um homem que dorme ali com travesseiro todo dia, lá do edifício. Ele quer que ore por ele. Ele disse, está bem, vou adicioná-lo. Entrei. Havia um Cadillac parado aqui no fundo, um carro grande de alguma marca. Não me conhecia. Entrei, irmão Waldrop, pobre coitado, entrou, sabe? Conhece o caso dela, não é? Vejam, tinha câncer, morreu na fila de oração, cerca de 1 hora antes de eu chegar, o médico dela veio, mostrou isso, foi uns 18 anos, câncer do coração, e ela vive, e agora ela está morando no Arkansas, e ela está infeliz, então ela disse, irmão Willie, detesto vir assim, não tem onde ficar, disseram que esta mulher vai morrer, irmão Willie, eu queria trazer em minha mão, irmão Willie, mas não pude, mas fiz geleia de amora. Quando eu fui lá, vi os copinhos de geleia que tinha ali, pareciam sagrados demais para eu comer. Aquela idosa com 70 anos, eu disse, Manhattan, eu não podia dizer não. Jesus viu aquela viúva dando 3 dinheiros e não interferiu, não. Deus vai recompensá-la por isso. Sim, assim o Senhor curou a mulher, tudo que ela tinha, revelou ao pastor dela, o que tinha em mente que era para fazer, saíram todos clamando. Então Billy entrou e disse, papai, aquele homem foi embora. Quem é aquele carro? Eu disse, veio um homem de Oregon, teve algum tipo de sonho, não vou dar esperança, há uns 300 pessoas esperando. Disse, tome nota do sonho e mande-o entrar, dou 5 minutos a ele. Esse homem entrou, ele disse, sou reverendo Walker, que chamava de Oregon, que é de outra denominação, não sei, presbiteriano, qualquer coisa assim. Conheci há uns 20 anos, vim de Grants Pass, mas esqueço-me do nome. Em toda a região havia manchetes do jornal de manhã, todo o pessoal. Eu disse, você quer conhecia, conseguia chegar ao edifício, mas vi que subiram no púlpito da rua, aproximei 4 ou 5 homens, sua volta, cumprimentei, eu disse, irmão Walker, e disse quem era. Nós trocamos algumas palavras, depois 3 ou 4 homens grandes estavam com ele, levaram, se afastaram. Eu não era crítico, nem era a seu favor,
não só entendia, continuou assim por alguns minutos. Passado algum tempo, o homem disse, para ouvir algumas fitas, uns 3 anos, e o homem tocou fitas, e ao fazê-lo, ouvi falar, este homem cria que o senhor era um profeta, disse, não sei nada sobre isso. Então disse, depois outro homem mudou-se para a nossa cidade e realizou uma reunião. Eu conheci e disse, sou profeta de Deus para essa época. Ele disse, quantos de vocês estão aqui? E, de qualquer forma, eu ouço dizer que é um homem aqui que está ouvindo fitas, disse que William Branham lá no leste era profeta da época. Ele disse, eu não vou citar o nome dele aqui, porque não parece certo. Eu conheço William Branham, mas é completamente falsa a doutrina. Ele não é pentecostal, não crê na evidência inicial. Outra coisa, ele diz que há grandes e pequenos profetas. Não existe isso. Você é um profeta, não é? Ele disse, bem, Senhor, não discuti com o Senhor. Só disse que eu ouvi esse homem dizer que William Branham, que se afirmou que era profeta. Eu só queria saber quantos existem, mas eu quero que saiba isso. Eu sou profeta desta era. Ele disse, bem, que o Senhor lhe abençoe, seja consigo. E continuou, nunca deu atenção a isso. Entre seus irmãos, uma série de 3 ou 4 reuniões, ele foi até os Correios, não entregaram o correio, deixaram correspondência lá, até ao voltar. Está bem, disseram, puseram a etiqueta ali para não enviarem. Então, ia a caminho, parou na igreja. Ele pregou na reunião aquela noite. Naquela noite, por acaso, pensou, vou buscar a correspondência. Quando foi, a carta tinha extraviado e foi entregue à filha dele. Mandou para cá a correspondência e abriu e disse que era um homem, o Sr. Hildebrand, que é um amigo meu, que fora um homem que estiveram produzindo fitas. Diz que o Sr. Hildebrand recebeu a informação do Ray Borders, administrador, de que ia realizar uma reunião durante o dia 28 até o dia 1º. Volte e veja com seus próprios olhos. Ele disse, olha aqui, rapaz, tentando me colocar numa coisa dessas. E ele jogou a carta no lixo e continuou aquela reunião naquela noite, e na manhã seguinte começou a pôr a mão no coração dele, a chorar, e ali, mesmo dentro da sala, ele disse, Sr. Branham, me conta de que vou ter que estar perante Deus, não sei se eu estava dormindo, o que aconteceu, sonhei, vou dizer que eu estava dormindo, e pensei que meu filho no mercado pôs a mão num saco, quando fez isso, o saco de maçãs, caíram todas, quando foi apanhá-las, eram verdes, porque alguém havia mordido e estavam pegando, assim, pondo do saco, algumas rolaram para baixo, fui tentar pegá-las, e elas rolaram para baixo, deu umas cercas, assim, tinha um cadeado, e havia uma grande rodovia que passava por ali, olhei para trás, ao leste, e disse que a corrente estava presa, uma grande rocha ao leste, e fui lá, pensei em tirar a corrente, depois ia apanhar maçãs para o homem, disse, comecei a tirar a corrente, disse, uma voz fez com que a terra tremesse, a terra debaixo de meus pés tremeu, disse, depois de parar de tremer, e disse, irmão Branham, era uma voz, a sua voz, reconheci, ouvi alguém que disse isso, dizia, eu vou percorrer essa trilha mais uma vez, e comecei a olhar para cima da rocha, assim, para lá nas nuvens, e ali em cima, de pé, em cima da rocha, estendia desde o leste até o oeste, como uma forma pontiaguda, assim como a pirâmide vinha aqui ao leste, e lá estava o irmão, em cima do cavalo que nunca vi na vida, um grande cavalo branco, crina branca, caída assim, e o irmão estava assim com um cacique índio, como eles usam, e a roupa deles, um peitoral, bracelete no braço, assim, você tinha suas mãos assim levantadas, e aquele cavalo foi como um cavalo militar saltitando, e disse, pegou as rédeas, foi cavalgando para o oeste. Olhei ali, estavam ali no Monte Cientistas, e isso foi no sábado. Amanhã seguinte preguei sobre os cientistas, sabe, a ciência, sobre a ciência ser o diabo, os cientistas estavam pondo coisas todos ali misturados. O irmão parou, pondo as coisas todas assim, misturando as coisas. Você parou o cavalo, levantando as mãos assim e gritou, vou percorrer essa trilha outra vez. A terra inteira tremeu, as pessoas estremeceram, e se olharam para cima, olharam para as outras, olharam para si e encolheram os ombros assim, continuaram na pesquisa científica delas, e o irmão começou a ir ao oeste, e quando fez isso, vi esse homem que se apelidava de profeta, disse, ele surgiu montado no cavalo branco e preto, 2 cores, e disse, ele surgiu atrás desse grande cavalo, disse, foi bem acima, por cima de nuvens,
nuvens e caminho não tinha sequer aquela largura. Aquele homem embalou com o vento, soprando as penas, tudo mais nas vestes, e depois a crina na cauda do cavalo, abanando, grande mestre, grande cavalo branco, andando como deve ser, e esse homem correu para trás, veio dos lados do Canadá, e o homem vive no Canadá. Volte e pegou o cavalo, tentou fazer o seu cavalo parar de saltitar com aquelas ancas que bateu contra o... Isso jamais influenciou o cavalo, continuou a andar, disse, aí de repente, disse, essa seria a terceira vez que falou, mas a segunda vez que disse, vou percorrer, o irmão falou normal, ordenou, disse, virou-se, chamou o homem pelo nome, disse, saia daqui, sabe que nenhum homem pode percorrer esse caminho aqui sem que Deus tenha ordenado, saia daqui, ele disse, o homem deu a volta, ele disse, o homem já me escreveu cartas de um lado e outro de ancas do cavalo, aquele preto e cinza, e as duas cores juntas, de um lado, a outra das ancas do seu cavalo, estava escrito o nome dele, a assinatura exatamente como está na carta, ele cavalgou ao norte, e continuou. Aquele grande cavalo virou-se e foi o mais longe possível para o oeste, disse, ergueu-se o irmão, levantou as mãos assim, ele começou a chorar, disse, irmão Branham, ver aquele cavalo ali, tudo assim, e disse, aquele peitoral assim, brilhando, disse, ficou com as mãos levantadas um bocado, olhou para baixo novamente, pegou as rédeas, disse, vou percorrer a trilha mais uma vez, disse, a terra inteira tremeu de um lado ao outro, disse, não restou nem fôlego para mim, caí ao lado da rocha e acordei, o que isso significa? Não sei. Na manhã seguinte, Júnior Jackson, o que sonhou com a pirâmide, sabe que eu fui para o oeste, lembra-se disso, telefonou umas 2 ou 3 vezes antes disso, que estava sobre um sonho que eu estava mexendo com ele, e disse, Billy, eu estava ali com 20 pessoas ali, Júnior Jackson tinha me contado esse sonho, mande-o entrar, só uns 5 minutos, ele trouxe a esposa e disse, como testemunha, sonhei, irmão Branham, que eu e minha esposa estávamos dirigindo, olhei para o Oriente, parecia um sinal como que de 2 discos voadores, vejam, o mundo não sabe o que é isso, sabe, vocês sabem que eles estão presentes, sabemos que é isso, sabemos que é para investigar os anjos do juízo, e como o Pentágono tudo, a respeito de tudo isso, acontece serviços secretos, como consegue tornar-se como um relâmpago e desaparecer, afastar-se de qualquer coisa que tenham. Eles não percebem o que é. Deixe-os pensar o que querem. Chame-lhe discos voadores o que quer. Não sabem. Disse, eu vi isso chegando, observei aquilo que era um homem a cavalo, e ele estava chegando à velocidade da luz, eu vi que ele ia pousar na terra à minha frente. Parei meu carro, soltei e disse, o cavalo estava na estrada, um grande cavalo de guerra branco saltitando, isso é a palavra, claro, sabem, saltitando. Estava um homem sentado ali em cima desse, ele estava vestido de traje ocidental como cowboy, parecia um chefe de guardas florestais, vejam, toda a autoridade de cacique do oeste, dos índios, autoridade sobre os índios, guardas florestais, vejam, esse homem tinha seu chapéu puxado para baixo, ele estava olhando para o lado, disse, quando ele se virou de lado, disse, era o irmão Branham, disse, o irmão nunca falou como costumava, disse, Júnior, chamei 3 vezes, vou lhe dizer o que fazer, aí você pegou suas rédeas, o cavalo deu umas 3 trotes, subiu para os céus e foi em direção oeste. Ele disse, espere aí, olha a volta daqui, aquele cavalo mais pequeno do que aquele, da mesma raça, mais pequeno, e parou. Disse, dei a volta, disse, deve ter mandado falar comigo. Montei, já andou a cavalo também, sabe como sua cela se ajusta, irmão Branham, estribos, disse, pensei, ajusta-se a mim perfeitamente. Peguei nas rédeas, andei pelos céus, disse, puxei as rédeas, fiz parar, dei a volta, parei, entende? Quando voltei, disse, parei o cavalo, desci dele, falei com minha esposa, o cavalo desapareceu. E anteontem, há 3 dias, veio Leo Mercer, veio com o mesmo sonho, sem saber nada disso, sobre tentar fazer um grande cavalo branco procriar com uma égua preta e não conseguiram. Estava nervoso. Disse que fui lá, disse-lhe o que eu fiz, não quero dizer aqui, mas disse-lhe que eu fiz, disse, não vê, agora eu não sabia que Dalton tinha um genro tinha um cachorro com esse nome, você vai saber, Leo, que está sonhando, mas quando acordar, lembre-se disso, disse, nunca ouvi tal orientação. Por volta disso, Roy Robertson disse, irmão Branham, lembra-se daquilo no passado, antes de deixar a igreja pela primeira vez, eu o vi sentado, como senta na Palestina, estávamos todos, o conselho todos,
sentados com uma mesa da ceia do Senhor. O irmão falou e não tinha certeza do que estava falando. Disse, uma nuvem branca desceu e pegou e levou embora. Quando você lembra do sonho de Roy? A nuvem branca levou, disse aí, o irmão desapareceu, andei pelas ruas gritando e clamando. Quando vinha aquele braço aleijado como ele estava, ele largou o rastelo e começou a chorar. Quando me viu chegando, não visitei, por isso contou-me o sonho e estava virando a terra com o rastelo. E o irmão foi embora e andei pelas ruas, toda parte, tentando encontrá-lo, não consegui encontrá-lo. Eu estava gritando, irmão Branham não vai embora. Uma nuvem branca veio e o pegou e levou para longe, em direção ao oeste. Isso foi antes da pirâmide ou qualquer outra coisa. Levou ao oeste, eu clamei, andei pelas ruas. Pouco depois, fui, sentei à minha mesa. Por acaso, olhei para ali, para a cabeceira da mesa, disse, só conseguia ver isso, estava branco como a neve. Você estava ali. Eu disse, você falou com autoridade, não conjectura. Cada homem entendeu exatamente o que eu disse. Oh, meu irmão, irmã, agora vocês conscientes do que significa, entende? Notem, fiquem perto de Cristo. Deixe-me avisar agora, como ministro do Evangelho, não aceitem nenhuma bobagem, não imaginem nada. Fiquem no mesmo lugar até que esse interior do interior esteja ancorado na palavra. Até que estejam em Cristo, porque é a única coisa que vai... Estamos na era mais enganadora em que já vivemos, enganaria o próprio eleito, se é possível, porque eles têm a unção, podem fazer qualquer coisa como os outros, aperfeiçoem-se as suas vidas, paguem suas dívidas, a ninguém devais, disse Jesus. Agora quero dizer, por assim dizer, a despesa de casa e tal, vocês têm que pagar, livrem-se de tudo, ponham tudo em ordem, preparem-se, lembrem-se, em nome do Senhor, algo está para acontecer. Vou para as montanhas essa semana, não para caçar exatamente, claro, gosto de caçar esquilos, mas vou lá com o propósito dizendo, oh Deus, não sei para que lado me virar, não quero errar, ajuda-me, orem por mim, vamos orar? Vou orar por vocês e espero pela misericórdia de Deus encontrar-me com cada um de vocês e que nos encontremos uma terra melhor do que esta aqui. E para que vimos aqui o que estamos fazendo, estamos vindo aqui para brincar, vimos aqui como uma associação. Cristo não pode vir até que a igreja esteja perfeitamente em ordem. Ele nos espera. Creio que estamos no fim. Vejam, Califórnia, os distúrbios. Vejam, 19 pessoas mortas por questões raciais. Não disse a vocês aqui há um tempo que Martin Luther King conduziria seu povo ao massacre? Quantos se lembram? Não são as pessoas de raça negra. São os líderes que estão incitando-as. Não é integração, segregações, o que quer que chamem, é o diabo. Isso mesmo. Não só com as pessoas de raça branca, os negros também, é com todos. É o diabo, as capacidades intelectuais, premissas do homem estão degradadas, não há esperança. A coisa toda está em putrefação, as capacidades intelectuais do homem não conseguem tomar decisões, não sou político, não sou nem democrata ou republicano, são todos vis, sou a favor de um reino, e esse é o reino de Jesus Cristo, só isso. Mas como é que vocês já viram um bando de fantoches como os que temos ali agora? Como aqueles texanos que temos ali? Ora, dizem o que quer que as pessoas queiram. Se querem comunismo, vamos dar-lhes. Se querem integração, vamos dar-lhes integração. Ou segregação. Onde está o homem? Oh, Deus, é como no púlpito. Onde está o homem? O homem que é o homem, que defende o princípio. Onde estão as mulheres que defendem o princípio? Onde está uma igreja que defende o princípio? Não tenho, em termos de tempo equivalente, um dinheiro para gastar com um espírito sem personalidade, que cede, que faz negociações, e uma mulher que ela seja senhora, se homem é homem, que seja um homem. Se é presidente, onde estão nossos John Quincy Adams? Onde estão nossos Abraham Lincolns? Homens com princípios, nosso Patrick Henry. Dê-me liberdade ou matem-me. Onde está o homem que defende o que é certo? Onde está o homem que não tem medo de falar?
independente do mundo inteiro, está contra ele, fala o que é certo e defende e morre por isso. Onde estão nossos Arnold von Winkenrieds mais uma vez hoje? Onde estão os homens íntegros? Onde estão os homens com espírito? São tão sem personalidade e voltados para si que nem sabem por onde andam. Deus permite-me permanecer com os princípios de um homem na qualidade de ministro da palavra de Jesus Cristo, porque os céus e a terra passarão, mas isso nunca deixará de se cumprir. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Fiquemos de pé. Bendito seja o laço que nos une, nosso coração em amor cristão, o companheirismo dos que têm mentes semelhantes é como o de cima. Agora, deem as mãos quando nos afastarmos uns dos outros. Isso nos faz sentir dor interior. Mas, ainda assim, devemos estar unidos no coração e esperar vermos-nos outra vez. Até nos encontrarmos. Até nos encontrarmos. Até nos encontrarmos aos pés de Jesus. Até nos encontrarmos. Até nos encontrarmos. Seja Deus convosco até nos encontrarmos novamente. Curvemos a cabeça agora enquanto o irmão Neville nos despede com oração. Voltarei à noite, estamos à espera de um grande culto aqui no tabernáculo. Deus abençoe, orem por mim, vou orar por vocês. Não pensem que eu sou fanático, amigos, não pensem que eu estou tentando influenciá-los a algo. Eu amo vocês e tenho princípio que é a Bíblia. Nenhuma palavra pode ser tirada dela nem acrescentada a ela. Creio nela da forma que está escrita. Curvemos a cabeça agora com o nosso bom e leal pastor para fazer despedida da congregação. Deus abençoe, irmão Neville.